Fala, meus melhores, e aí? Bom ou não bom? Bom demais da conta, né? Por aqui, professor Ailton na voz e professor Vinícius na língua de sinais. A nossa aula de hoje é de geografia, para você, hein? 8º ano do ensino fundamental. Nós vamos falar sobre o continente africano, alguns aspectos econômicos e algumas questões sobre a sua população. Já para dar início à nossa aula, então, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a população do continente africano. Em 2018, de acordo com a ONU, o continente africano contava com 1,3 bilhões de habitantes. Poxa, é muita gente. E você não ouviu errado. O continente africano. Isso mesmo. A África não é um país. Acredite, a África é um continente. E é o segundo continente mais populoso do mundo, ficando atrás apenas do continente asiático. Meus amigos, algo próximo de 16,6% de toda a população mundial habita no continente africano. Esse continente é conhecido também como berço da civilização. Se nós levarmos em consideração o critério de regionalização das massas continentais, de acordo com a relação desses povos com o mundo europeu, a África vai fazer parte do velho mundo, ao lado da Europa e da Ásia. Por isso que as chamamos também de berço da civilização. Alguns fatores, como clima, relevo, economia, são fundamentais para que a gente consiga entender a distribuição da população pelo continente africano. Por um motivo muito simples, esses fatores, eles podem atrair ou expulsar as pessoas. Podem ser fatores atrativos ou fatores repulsivos. Olha só, se liga e vai ficar grandão para vocês o mapa que traz a distribuição da população africana pelo continente. É um mapinha aí de densidade demográfica. Olhos bem atentos à luzinha vermelha percorrendo a sua tela. E nós vamos ver que algumas regiões existem maior concentração demográfica, como aqui no norte da África, onde a luzinha vermelha está passando. Outras regiões, como a gente pode ver aqui a região do deserto do Saara, há menor concentração populacional e, inclusive, áreas que não são habitadas. Professor, e essa região aqui, ó, o que significa? Por que eu tenho uma concentração demográfica interessante aqui nessa área, próxima ao Oceano Atlântico, tão quanto eu tenho aqui uma concentração demográfica também interessante próxima ao Oceano Índico? É porque esses espaços são áreas que tradicionalmente tiveram contato com o povo europeu. Então eram lugares que tinham portos aí, que recebiam navios europeus durante o período das grandes navegações, enfim. E, como a gente sabe, o deserto não é um lugar muito próprio para se habitar, né? E por isso nós temos menor concentração populacional nas regiões de deserto. Amigão, se a gente acompanhar a região próxima ao rio Nilo, nós vamos ver aqui uma grande concentração demográfica. Inclusive, o ponto onde nós temos o maior número de habitantes por quilômetros quadrados na África está aqui próximo às margens, né, do rio Nilo. E a gente sabe muito bem que durante muito tempo as cidades cresceram margeando os rios por conta da importância do recurso hídrico para a sociedade. Amigão, até cansei agora. Sabia que é possível fazer algumas regionalizações do território africano? Isso mesmo, ao olhar para a África, nós vamos perceber que existem possibilidades de regionalizar. E a que nós vamos ver aqui agora, ela leva em consideração critérios étnicos, culturais e de localização geográfica. Respeitando esses critérios, nós vamos dividir a África em duas partes. Nós vamos ter aí a África setentrional, que significa África do Norte, e nós vamos ter a África subsaariana. O que é a África subsaariana? É a porção do território africano
que fica abaixo do deserto do Saara, inferior ao deserto do Saara, beleza? Amigão, a África setentrional ela é formada por 6 países e majoritariamente por pessoas brancas, que são descendentes de árabes, que durante o século VII e o século VIII, período da invasão árabe, se deslocaram da Península Arábica em direção à porção norte do território africano. Já a África subsaariana, ela é formada majoritariamente por pessoas negras e nessas regiões nós temos aí baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Se liga nesse mapa da regionalização do território africano de acordo com os critérios que acabamos de abordar. Os países que estão assinalados em verde compõem a África do Norte e os países que estão em laranja compõem a África subsaariana. Tranquilão? De boa, né? Facinho de entender essa parte. Amigos, vamos ver com um pouquinho mais de detalhes a África subsaariana. Bom, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, também chamada de FAO, na África subsaariana existem 1 milhão de crianças com risco de morrer de fome. Bom, nós consideramos que a fome ocorre quando há a subnutrição crônica. E essa subnutrição, ela existe quando não há a capacidade de obter comida suficiente para atingir ali os níveis mínimos de calorias para que essas pessoas possam ter aí uma vida saudável. Acredita-se que seja em torno de 2.000 quilocalorias por dia. Há várias possibilidades para que a gente possa adquirir essa quantidade de alimentos, seja pela distribuição do próprio alimento, seja pela distribuição de terras ou de algum auxílio econômico para que essas pessoas possam fazer a aquisição do alimento. Infelizmente, no continente africano, aproximadamente 1 milhão de crianças estão em condição de subnutrição crônica e podem aí, correm o risco de morrer de fome. Ainda que o continente africano seja capaz de produzir a quantidade de alimentos necessária para alimentar toda a sua população. Bom, em 2020, nós tínhamos 282 milhões de pessoas, ou seja, 17% da população africana numa condição de subnutrição crônica. Os principais motivos para esse episódio terrível são os conflitos políticos, as questões sociais e também as questões aí econômicas. É muito importante ressaltar que 40% das terras agricultáveis do continente africano estão sob o controle de empresas europeias, atendendo os interesses do mercado europeu. Um geógrafo, brother meu, parceirão, Josué de Castro, vai dizer que a fome ela não é um fenômeno natural, e sim um produto artificial de conjunturas econômicas defeituosas. Então, as questões econômicas têm muito peso quando se fala da fome no mundo. Complicadão, né? Mó difícil. Amigão, vamos falar um pouquinho sobre economia? Deixa eu cumprir aqui essa aula, Chegando na economia do continente africano, a gente não pode deixar de esquecer que apenas África do Sul e Egito são considerados industrializados no continente africano. E o setor primário é a base da economia africana. Lá nós encontramos diversas fazendas que têm ali um modelo de plantations. Poxa, gastei o inglês agora, hein? Lembrando que os plantations são grandes propriedades voltadas para abastecer o mercado externo
que exploram a mão de obra e, por sua vez, tem aí uma única cultura, né? Ou planta só soja, ou planta só trigo, não tem aí uma diversidade no plantio. Além disso, lá na África, rola a extração do minério com pouco rigor ambiental e também social. E na maioria das vezes, a exploração, tanto da agricultura pelos plantations ou do minério, se dá por empresas transnacionais de outros países. Amigão, existe lá na África uma forte dependência com a Europa e uma relação que vem de muito tempo atrás. Por volta de 1870, havia o controle informal dos europeus sobre o território africano. Esse controle se dava com acordos econômicos e benfeitorias. Mais ou menos assim, poxa, eu te construo um porto aí, você vai ter um porto na sua cidade, só que aí você vai ter que me trocar alguns favores. Eu sei que você tem uma área massa, dá para plantar uma soja aí, vou plantar uma soja lá, tá? Você me empresta aquele espaço. Mais ou menos por aí. Sem contar que em 1884, a Europa vai estabelecer um controle formal do território africano. Esse controle formal vai se dar a partir da Conferência de Berlim, que vai partir a África entre as potências europeias, dividindo o continente africano de acordo com os interesses imperialistas dos europeus. E pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, quando nós tínhamos apenas 4 nações independentes no território africano, esse controle vai se dar pelas transnacionais, as empresas europeias que vão se instalar no território africano para explorar os seus recursos naturais. Como falamos anteriormente, algo próximo de 40% das terras agricultáveis na África pertencem às transnacionais. Sem mencionar a forte influência hoje da China no continente africano, a fim também de explorar os seus recursos naturais. Mas esse assunto fica para outro momento, porque infelizmente a nossa aula está chegando no fim. Ficou triste, né? Fala a verdade. Você deu até aquele desanimado, mas infelizmente está acabando. E a atividade já vai crescer aí na sua tela, ficar grandão para vocês. Bom, atualmente podemos considerar que os países africanos são realmente independentes? Sim ou não? Pensa bem. Moçada, registra a resposta aí no seu caderno, na sua mente, seja lá onde for, e depois a gente troca mais uma ideia sobre isso. A habilidade estruturante está aí para vocês, as referências que nós usamos na aula de hoje. Valeu demais, forte abraço e até a próxima.